Olá, vamos a mais uma aula de português. Estou aqui com vocês novamente. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre fatos e temas em textos jornalísticos. Nós teremos que identificar fatos e temas em textos dessa esfera jornalística. Para a gente iniciar nossa aula, vamos observar uma imagem. Vamos começar nossa abordagem por essa imagem que aparece para vocês. Observem o que está ao centro, né, a imagem que representa o planeta Terra e tudo que está ligado ao que está no centro. Observem todas essas imagens. Televisão, jornal impresso, o computador, notebook, telefone, pessoas conversando. Vamos lá. A primeira pergunta é, o que você vê na imagem? Você vê na imagem justamente essa descrição que eu acabei de apresentar para vocês. A figura do planeta Terra ao centro e ligado a várias setas, né, que são vários aparelhos, uma pessoa carregando um jornal impresso, pessoas conversando ao redor de uma mesa. Isso é o que nós vemos na imagem. Segundo ponto. O que é possível fazer com esses objetos? Observem, gente, que todos os objetos, eles estão dentro de uma mesma linha, né? Nós vemos que esses objetos são objetos, grande parte aí são objetos eletrônicos, né? A maioria, exceto o jornal impresso e as pessoas conversando. E observem que todos esses objetos, eles são voltados para a tecnologia. E o que é possível fazer com esses objetos? Você consegue se conectar ao mundo, você consegue se conectar a outras pessoas, outras informações, pessoas que estão longe, né? Grande parte desses objetos. Terceiro ponto. Você acompanha os fatos ocorridos diariamente no mundo pelo celular, computador, jornal impresso, livros ou televisão? Penso que grande parte de vocês sim, né, acompanham as informações que ocorrem no mundo por esses aparelhos, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pelo jornal impresso, por livros e temos também aí a televisão, que nós temos bastante informação nas reportagens, nas notícias, nos programas televisivos que aparecem. Então, acabamos sabendo do que ocorre no mundo. E são tantas informações, milhares de informações, que muitas vezes não conseguimos acompanhar tudo que se passa pelo mundo. Na imagem, é possível ver vários objetos que servem como um meio de comunicação disponíveis para se obter informação. Podemos inferir, podemos deduzir que todos esses objetos estão conectando o mundo que está representado ao centro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre fatos e temas em textos jornalísticos. E são os textos jornalísticos que nos conectam ao que acontece no mundo. É por meio dos textos jornalísticos que nós sempre estamos bem informados, conhecemos sobre diversos temas e nos aprofundamos. E diferentes pontos de vista de acordo com cada fonte. Dentre os textos utilizados para informar estão os textos jornalísticos. O que você sabe sobre os textos jornalísticos? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o objetivo, o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade, principalmente agora com a popularização ainda maior do WhatsApp, né? Estamos cada vez mais informados. Entretanto, sempre devemos ter cuidado com as fake news, que elas sempre são colocadas em grande proporção na internet. Por isso que é sempre importante averiguar as fontes e olhar mais de uma fonte, não sair reproduzindo algo que você viu somente em uma fonte. Continuando, a composição. Um texto jornalístico, como é dividida essa composição dele?
pela pauta, apuração dos fatos, redação e edição. O que é a pauta? A pauta é primeiro a escolha do tema ou assunto. Nosso tema da nossa aula de hoje é temas e fatos em textos jornalísticos. Então, é necessário que quando você leia um texto jornalístico, você identifique o tema. A pauta é a escolha do tema ou do assunto. A apuração dos fatos, coleta das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos. É muito importante isso. Então, quem trabalha com a escrita de um texto jornalístico precisa dessa segunda composição. Apuração dos fatos, apurar, coletar informações, verificar os dados, verificar se as informações são verdadeiras. Redação faz parte aí da terceira composição. Transformação das informações no texto. Então, depois de escolhido o tema, depois de apurar os fatos, é necessário redigir, é necessário colocar essas informações, organizá-las num texto. E aí temos a quarta composição, que é a edição. É ler, corrigir e revisar o texto escrito. Na aula de hoje, vamos entender melhor como os temas selecionados para abordagem e os fatos relacionados ao tema contribuem para a boa construção dos textos jornalísticos. Vamos ler um texto e vamos observar como isso acontece nesse texto. Primeiro, vamos ler sem interrupção, para que depois nós analisemos. Embaixo da ponte, sem número, texto de Kátia Causavara. O endereço das famílias R. e S. é um buraco que fica embaixo de um viaduto sem nome, ao lado da Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Acredite se quiser, o buraco fica na própria estrutura do viaduto, como uma toca de tatu. Lá não entra luz do sol e o chão é de terra batida. Luz elétrica só à noite, quando os postes da rua são acesos. Mas é melhor que morar na favela. Sonho com uma casa de verdade, diz Juliana S., 12 anos. Dentro do buraco, duas famílias dividem o espaço. De um lado da ponte, fica a família de Juliana, com 7 pessoas. Do outro lado, a de Daniel R., 11 anos, que vive com a mãe, os 2 irmãos e mais 5 primos que sempre ficam hospedados na casa. Eu falo para os meus amigos que moro neste buraco. Vou esconder por quê, mas eles dão risada de mim, conta Jaqueline S., 9 anos. Espaço para tanta gente não há. As crianças se amontoam para dormir em colchões espalhados pelo chão. Além das péssimas condições de higiene, elas correm risco ao brincarem numa área tão próxima à rua, onde os carros passam a mais de 100 km por hora. O quintal delas é um gramado de marginal Tietê. Os meninos engraxam sapatos para ajudar nas despesas, ou então vendem panos de prato. Tiram uns R$30 às sextas-feiras. Engraxo lá no Bom Retiro, conta Rafael. Para tomar banho, eles precisam esquentar água, que buscam em um posto perto da casa. Eu tomo banho quando dá, diz o garoto. Texto retirado do jornal Folha de São Paulo e apenas um trecho. Essa notícia ela tem uma continuação. Vamos analisar esse texto. Esse texto, gente, ele pertence ao gênero textual notícia. Dentro da esfera jornalística, nós temos vários gêneros textuais. A notícia é um desses gêneros textuais que faz parte da esfera jornalística, assim como a reportagem também, né, que são 2 gêneros distintos, muito parecidos, porém são diferentes. Esse que nós lemos se trata de uma notícia. A notícia é um gênero textual que tem o objetivo de informar fatos do dia a dia que são relevantes para a sociedade. Tem a função social de relatar e descrever, de forma breve e objetiva. Os fatos devem ser reais, verdadeiros e importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. A nossa aula de hoje é sobre tema e fato em um texto jornalístico. E qual é o tema dessa notícia? Observem o segundo ponto. Essa notícia tem como tema as 2 famílias que vivem em um buraco, localizado embaixo de um viaduto na capital paulista.
Para abordar essa temática, a jornalista utilizou-se de vários fatos. Ela pegou um tema, mas para trabalhar esse tema foi necessário que ela buscasse vários fatos e esses fatos foram relatados durante o texto. Colaboraram para a construção desse texto, para comprovar o tema desse texto, sobre o que a autora escreveu. Vamos lá. Vamos retomar o texto, observem, e vamos falar sobre cada trecho dessa notícia que nós lemos, voltado para o tema e para os fatos. Olhem essa primeira parte destacada, esse primeiro período. É o primeiro fato, valida o título da notícia. Nesse primeiro fato, especifica ao leitor o local onde moram as famílias que geraram o assunto da reportagem. Então, escolhido esse tema, o primeiro período do texto já é um fato, a comprovação de que aquela família mora naquele lugar, abaixo do viaduto. Em outro trecho, a jornalista esclarece quem são as famílias que vivem no lugar, a quantidade de pessoas das famílias e que ocupam o espaço. Nós temos aí no terceiro parágrafo esse fato. Observem, gente, repetindo que o escolhido tema é necessário que haja, para a construção desse texto, vários fatos voltados para esse tema. Então, nós já vimos aí dois fatos. É um fato que pode incentivar o público a seguir com a leitura, pois aguça a curiosidade. Como essa quantidade de pessoas pode viver nesse lugar tão inusitado? Nos dois últimos parágrafos do texto, a jornalista relata fatos que concluem as péssimas condições de vida das duas famílias. Estão destacados para vocês. As crianças se amontoam para dormir em colchões, o quintal delas é um gramado da Marginal Tietê, os meninos engraxam sapatos para ajudar nas despesas. Para tomar banho, eles precisam esquentar água e essa água eles buscam em um posto perto de casa. A autora aponta os fatos de dormirem amontoados e de correrem perigo no ambiente onde passam carros em alta velocidade. E ainda, o fato das crianças trabalharem de engraxate para ajudar nas despesas e da falta de condições mínimas de higiene. O tema da nossa aula de hoje foi esse, tema de um texto jornalístico e os fatos para a construção desse texto jornalístico. Vejam que hoje trabalhamos a notícia. A notícia é um gênero textual impessoal. Então, observem que a notícia ela é construída com base em fatos, assim também como a reportagem, como outros textos jornalísticos. Não significa que não vai haver opinião, mas significa que predomina a informação. E para predominar a informação, é necessário que o tema desses textos seja construído com base na realidade, algo comprovado, que chamamos de fato. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que vocês possam identificar em um texto jornalístico o tema do texto que vocês leem e que vocês observem como é construído esse texto, quais são os fatos que fazem a construção desse texto. E assistam essa aula novamente. Acessem o portal Eduquiacre. Obrigada.